A gente trouxe um tema, pessoal, por que se preocupar com os óvulos, por que falar sobre reserva ovariana? A gente se preocupa com muita coisa na nossa vida, né? A gente tem toda a nossa vida financeira, nossa vida conjugal, exercício físico, uma série de outras coisas. E por que pensar em reserva ovariana antes dos 30 anos de idade? Se você nunca ouviu falar, esse é um tema para você, eu acho que vai trazer algumas informações. Eu vou falar um pouco por que os óvulos estão sumindo, eu acho que você vai gostar, tá bom? Se você chegar no vídeo e gostou do tema, considere se inscrever no canal e bora lá, bora pra vinheta. Vamos lá, gente, é o seguinte, ó, diferente do homem, o homem, quando a gente pega ali a mulher tem dois ovários, né, e o homem tem dois testículos, é muito parecido o sistema reprodutor feminino com o masculino, inclusive os mesmos hormônios, o FSH, o LH, que estimulam o testículo, estimulam o ovário, mas claro que existe uma diferença no hormônio-alvo, né, o homem produz mais testosterona, a mulher produz mais estrógeno, que é o hormônio ali principal da mulher. Mas a mulher, diferente do homem, o homem faz uma coisa chamada de espermatogênese. A cada ali ciclos de mais ou menos 70 dias, 72 dias, o homem faz um novo espermatozoide. E a mulher não, a mulher nasce com o número de óvulos limitado. Então, só para vocês terem uma ideia, a mulher na vida intraútero dela, ela tem por volta de 6 a 7 milhões de óvulos. E só para tentar explicar um pouquinho melhor para vocês, o ovário, ele é um órgão formado por várias dessas unidades, que a gente chama de unidades funcionais ovarianas, que são folículos. O que é o folículo? O folículo é um monte de célula, chamadas de células da granulose e da teca, que tem um óvulozinho dentro. E o ovário é como se fossem várias dessas unidades funcionais, que a gente chama, várias dessas unidades que são produzidas ali todos os meses, tá bom? O que acontece na vida intraútero? A mulher replica muitas vezes esses óvulos por volta da sexta, do 20º, 18, 19, 20 semanas de idade gestacional, ela tem por volta de 6 milhões, 6 a 7 milhões desses óvulos, e quando ela nasce, ela já tem 1 milhão. Então ela faz um pico, ela multiplica muitas vezes, depois quando ela nasce com 1 milhão. E depois que ela nasce, ela não vai fazer mais nenhum óvulo a mais, ela só multiplica até a 20ª semana de gestação, e depois ela só vai perdendo isso. Só que tem um período da mulher muito importante, que é da primeira, quando ela nasce ali, até a primeira menstruação, que a gente chama de menarca. Este período ela perde por volta ali de mais 70% desses óvulos. Antes dela menstruar pela primeira vez, ela perde mais ou menos 70%. E ela acaba menstruando pela primeira vez com 400 mil, 300 mil desses óvulos que ela tinha ali 1 milhão quando ela nasceu. E aí, pasmem, pessoal, independente do que acontecer, tomando hormônio, sem tomar hormônio, a mulher ela vai perder por volta de 200 a 300 óvulos desse por mês. Independente do que ela faça, ela vai perdendo. E lembre-se, a mulher não faz novos óvulos, ela vai perdendo ali um pool de óvulos que ela tem e um pool de óvulos que ela preparou ali durante a gravidez e os primeiros anos ali de vida. E tem uma outra coisa importante, pessoal, quando passa do 30 anos, e aí por que o nosso título é por que você deveria se preocupar com isso por volta dos 30 anos, até antes dos 30 anos? Porque dos 30 anos em diante a mulher perde essa reserva ovariana muito rápido. Então a gente estima ali uma perda de 200, 300 por mês, só que dos 30 anos até os 40, nesse período de ouro que a gente fala, ela passa de 90% da reserva ovariana para quase 10%. Então ela perde 80% da reserva ovariana dela em quase 10 anos. Isso acelera muito dos 33, 34, 35, 36 até 38 anos de idade. Então essa janela realmente é muito importante, ela perde quase 10% da sua capacidade reprodutiva por ano, o que é muito assustador. E aí, Luiz, o que eu posso fazer, né? Como que eu posso saber como é que está minha reserva ovariana? Já que ela não volta atrás, você basicamente tem que perguntar como que ela está. Porque muitas mulheres vão ter a reserva ovariana compatível com a sua idade, não tem problema nenhum. O paciente tem lá 28 anos de idade, ela tem reserva ovariana de 28, ela tem 29, reserva ovariana de 29, e assim por diante. Depois dos 30, isso vai ganhando força. Então, o que você precisaria saber, assim, como medir essa reserva ovariana? Luiz, dá para medir? Dá para medir. São alguns exames simples. São dois principais, pessoal, que eu queria mostrar para vocês. O primeiro é o hormônio antimileriano, que é um exame de sangue, é um exame simples de fazer. Você não precisa estar em fase do ciclo para fazer esse exame, né? Qualquer fase do ciclo serve. Você dosa ali no sangue esse hormônio chamado de hormônio antimileriano e existem umas tabelas
para saber se esse exame está compatível com a sua idade. E mais importante que isso, você consegue dosar aos 30 anos, dosar aos 32, aos 33 e saber se você tem uma perda acelerada desses folículos ou se você tem uma perda que é uma perda natural ali. É basicamente o que você esperaria de uma mulher dessa idade de perder. Então, se você estiver perdendo muito rápido, você pode procurar ajuda, congelar óvulos, assim por diante. Então, antimileriano. Existe um outro exame que é muito simples, a gente faz com a paciente no consultório, que é um ultrassom para contagem de folículo antral. O que que é isso? A gente faz um ultrassom quando a paciente está menstruada, do primeiro ao terceiro dia, e a gente olha essas bolinhas no ovário e acaba contando elas. E a gente faz uma coisa chamada de contagem de folículo antral. Então são essas duas formas de medir a reserva ovariana. Antigamente a gente media com outros exames, FSH, inibina, volume ovariano. Hoje a gente não usa mais isso para medir reserva ovariana, a gente usa o antimileriano e a gente usa a contagem de folículo antral. Beleza? E por que se preocupar? Então, se você tem próximo dos 30 anos e nunca ouviu falar disso, esse vídeo é para você, né? Se preocupa, saiba do assunto, converse com o seu ginecologista, até porque dos 30 aos 35 passa muito rápido, pessoal. Você acaba piscando ali, você chegou com 35 anos de idade, se você não tiver filho, você vai pensar em algum momento em ter filho ou pensar em alguma coisa. Beleza? Pessoal, acho que pelo vídeo de hoje era isso. E o final, só para concluir, que eu tenho uma listinha que eu preciso falar aqui, para não causar medo em ninguém. Se você tiver reserva ovariana baixa, mais baixa do que a sua idade, você pode lançar a mão de um tratamento chamado de congelamento dos óvulos. Ou seja, a gente estimula o ovário, a gente tira os óvulos desse ovário e guarda ele, congela, e aí a gente acaba poupando uma série de problemas ali, que é a reserva ovariana da paciente, e você também diminui o risco de ter algumas doenças, como síndrome de Down, por exemplo. Tá bom? Então, o tratamento para quem tem reserva baixa, se você tiver reserva baixa, é basicamente ali congelar os óvulos e garantir a sua reserva ovariana, a sua gravidez futura, ou pelo menos aumentar muito a chance disso acontecer. Tá bom? Pessoal, eu queria trazer esse tema aqui para vocês. Se vocês gostaram, de novo, não deixa de comentar aqui. Se ficou qualquer dúvida, às vezes eu falo muito rápido. Se ficou qualquer dúvida, entre em contato com a gente explica para vocês. E a gente também tem no Baby Center, no Centro de Reprodução Humana, a gente atende todas essas pacientes, a gente mede reserva ovariana. Muitas vêm aqui para medir reserva ovariana e voltam para o ginecologista, isso também é super legal, a gente vai acompanhando junto as pacientes aí ao longo da sua jornada para ser mãe e ter o futuro reprodutivo garantido. Beleza? Pessoal, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos. Valeu!